A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos que ainda não estão acompanhando, o nosso propósito é de fazer a exposição de todo o livro de Atos. E lá no nosso canal no YouTube, os irmãos, aqui no YouTube, os irmãos podem acompanhar lá todas as exposições até o momento. Então, na exposição passada, nós fizemos a exposição de Atos, capítulo 11, onde nós falamos ali do ministério de Pedro, falamos do ministério dos evangelistas itinerantes, falamos do ministério de Ágabo, o profeta, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. Então Lucas, ele vem relatando várias conversões maravilhosas, uma após outra, No dia de Pentecoste, conversão em massa entre os samaritanos, o eunuco etíope, a conversão de Saulo de Tarso, a conversão de Cornélio, a conversão também em massa ali em Antioquia. E agora, Lucas vai relatar a morte de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e também a prisão do apóstolo Pedro. Então nós vamos fazer algumas considerações relacionadas a esse texto, a essa passagem de Atos, capítulo de número 12. Já convido você, abra sua Bíblia, que nós vamos analisar aí alguns versículos. Tá? Um tempo, irmãos, de angústia havia chegado sobre a igreja. Como se não bastasse a fome que assolava a região da Judéia, como a gente falou na exposição passada do livro, do capítulo 11 de Atos, levantou-se também uma perseguição. A gente já via ali, a igreja sendo atacada pelos fariseus, pelos saduceus, e agora a gente vê a igreja sendo atacada por Herodes. Então a perseguição, ela tinha uma dupla vertente. A perseguição, ela era religiosa por parte dos fariseus e dos saduceus, e também agora por intermédio de Herodes, a perseguição também se torna política, tá, irmãos? Herodes, queridos, Herodes Agripa I, ele era um rei que ele queria fazer média com os judeus. Por quê? A Judéia sempre foi governada por vários governantes, a região da Judéia. Tanto que era dividido entre Pérea, Galileia, Judéia. Mas com Herodes Agripa I, ele consegue governar toda a província da Judéia, que era a província romana. E, mediante os seus antepassados, por exemplo, a sua avó, que chamava Mariane, Herodes tinha alguma ligação com os judeus. Tanto que Herodes, ele celebrava junto com os judeus, até oferecia sacrifício nos templos, e fala que ele, no versículo de número 3, fala que Herodes, vendo, por exemplo, que a morte de Tiago agradara os judeus, então Herodes Agripa I, ele tinha esse desejo aí de agradar os judeus, porque ele, se por um lado ele tinha ascendência judaica, por outro lado ele tinha também uma ascendência edomita, e por causa disso dividia-se as opiniões acerca de Herodes Agripa I, mas ali ele se levanta agora e mata um servo do Senhor, um apóstolo de Jesus Cristo, e prende o outro. Então nós vamos falar aqui sobre a morte e a prisão de Pedro. Então, algumas coisas tem que considerar. Queridos, tem coisas que entram no campo da soberania divina. Nós não conseguimos explicar plenamente por que Tiago morreu e Pedro foi liberto da prisão. A única coisa que nós devemos fazer é atribuir isso à soberania divina. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante em Romanos, capítulo de número 14, o versículo de número 8, ele diz o seguinte, que se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos também para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, nós temos que entender que tudo vai no campo da soberania divina. A uns, Deus permite ser livrado. A outros, Deus o recolhe para si. Enquanto uns são livrados e continuam militando aqui na terra, outros são retirados por Deus e continuam celebrando no céu. Então, não cabe a nós julgarmos a soberania divina. Aprove a Deus,
A mesma Bíblia que diz que o Deus que livra os seus servos das injustiças, das perseguições, a Bíblia também diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então não cabe a nós julgarmos os misteriosos intentos de Deus. Quem conheceu a mente de Deus para ser o seu conselheiro? Deus é quem faz. Então, foi assim que aconteceu. Herodes, ele foi morto à espada porque se levantou um tempo de perseguição muito grande. Fala que Herodes, ele estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E aí no versículo 2 fala que ele matou a Tiago, irmão de João, à espada, e ele também prendeu Pedro. Então, queridos, vamos ver algumas coisas relacionadas à prisão de Pedro. Em primeiro lugar, a intenção de prender Pedro foi por questões políticas. Olha aí, ó. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, tá? E esse era o dia dos pães ázimos, tá, queridos? Então, é interessante a gente entender isso aqui, tá? Que ele tinha o propósito de agradar aos judeus, que eu acabei de falar, que as opiniões se dividiam por causa da sua ascendência, tanto judaica como também edomita. Tá? Então alguns não aceitavam e aí ele colocou, né, no seu coração que ele fazendo isso, né, matando, prendendo, né, os líderes da igreja, ele achou que ele podia angariar mais mérito, mais média com o povo judeu. Em segundo lugar, a intenção de matar Pedro após a Páscoa era de evitar tumultos. Irmãos. Por quê, irmãos? Herodes, ele sabia que Pedro era o grande líder da igreja cristã. Foi Pedro, né? Foi Pedro que liderou a escolha de Matias, foi Pedro que pregou no Pentecoste, foi Pedro que foi usado para curar o paralítico no templo, na porta formosa do templo, foi Pedro que fez o sermão que levou quase 3.000 almas a Jesus, tá? Foi Pedro que repreendeu a hipocrisia de Ananias e Safira. Pedro, irmão, na verdade, se vocês analisarem Atos, capítulos 1 até o 12, Pedro, ele é o personagem principal no que tange aos apóstolos, assim como Paulo vai ser a partir do capítulo 13 até o final. Então, Herodes Agripa, ele queria dar um golpe mortal na igreja, matando os seus principais líderes. Como os irmãos sabem, Pedro, Tiago e João eram ali os apóstolos mais íntimos que estavam com Jesus ali em ocasiões específicas, como no Monte da Transfiguração, né? Então, no Getsemane. Então Pedro, Tiago e João, lembrando que Tiago e João eram irmãos, os filhos de Zebedeu, e Pedro eram figuras, né, que o próprio Paulo chega a dizer que eram colunas da igreja. Então ele mata Tiago, ele manda matar Tiago e prende Pedro com o propósito também de matar Pedro. Em terceiro lugar, a intenção de colocar Pedro na prisão de segurança máxima era evitar a fuga. Se nós formos lá no capítulo 5 de Atos, no versículo 19, já registra Atos 5,19 fala que um anjo do Senhor também já havia livrado Pedro da prisão, tirando-os para fora. No caso aqui, Pedro e João. Então, Herodes queria se cercar, ele sabia dessa informação, que Pedro já havia sido, mas mesmo assim, ele era tenaz, ele era perspicaz, ele era teimoso, obstinado, porque ele já sabia da intervenção sobrenatural de livrar Pedro da prisão, porque foi preso injustamente, tá, irmãos? Vale ressaltar isso aqui, tá? E agora ele coloca, né, 4 quartenos de soldados, ou seja, né, 16 soldados, era uma prisão, né, de segurança máxima para que não houvesse nenhuma chance, né, de Pedro escapar. Mas o interessante, queridos, tá, é que enquanto Pedro estava sendo guardado na prisão, nós vamos falar agora da oração da igreja por Pedro. Tá, queridos? No versículo 5 diz: Pedro, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós vamos considerar algumas coisas aqui, meus amados irmãos, em relação à oração da igreja, tá, irmãos? Não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Concordo com Thomas Edison, que foi Thomas Edison foi o inventor da lâmpada, né? Thomas Watson, que foi um ilustre puritano, ele diz o seguinte:
O anjo chamou Pedro da prisão, mas foi a oração que chamou o anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor neste momento. Matthew Henry, ele também afirma que as orações e as lágrimas são os braços da igreja. Com isso, a igreja, ela luta contra os inimigos e em favor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos considerar aqui, queridos, 4 coisas relacionadas à oração. Em primeiro lugar, a quem eles dirigiam a oração? Eles dirigiam a oração a Deus. Aleluia! O Deus único, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra diz, nunca se viu um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam, em prol daqueles que nele confiam. Ele é o Pai eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja o nome do Eterno. É a Ele, somente a Ele, o Pai da glória, o Pai da eternidade. Somente a Ele é que nós devemos fazer as nossas orações. Em segundo lugar, quem são aqueles que oram? Quem ora, irmãos, é a igreja, independentemente das circunstâncias. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles continuavam orando. O problema era insolúvel, mas eles oravam. Eles não podiam fazer nada aqui na terra, por isso que eles buscavam o auxílio do céu. Uma igreja unida em oração, ela pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra, porque Deus intervém, aleluia, em prol de uma igreja que ora. Já dizia John Wesley que Deus não fará coisa alguma se não for em resposta de uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, por quem que eles oravam? Por quem que eles intercediam? Eles intercediam em favor de Pedro. Aqui, meus irmãos. Irmãos, a situação de Pedro era uma situação que humanamente era quase irreversível, né? Quando do ponto de vista humano parecia tudo impossível, é aí que nós devemos orar pelas causas impossíveis, pelas causas perdidas, pelas causas insolúveis. Nós temos que orar pela intervenção milagrosa de Deus. Ele é o Deus que fez, que faz e que fará maravilhas quando Ele quiser, onde Ele quiser, com quem Ele quiser. Tudo isso para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Portanto, irmãos, intensifiquemos as nossas orações. Aleluia. E em quarto lugar, como que eles oravam? Como que eles oravam, irmãos? Eles oravam da seguinte maneira, aleluia, tá aqui, ó, diz que eles faziam contínua oração, eles oravam perseverantemente, insistentemente, incessantemente, eles não desistiam, eles não recuavam, eles não duvidavam, eles não cansavam, eles não se afadigavam, mas tão somente eles oravam. Só para vocês terem uma ideia, a palavra aqui no grego, né, para contínua, no grego é ektenos, no grego, ektenos. Ektenos, irmãos, significa incessante com fervor. É a mesma palavra que é usada em Lucas 22:44, quando Jesus estava orando incessantemente no Getsemane, ainda que com angústia de alma. Então, a igreja tem que orar incessantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, dos versículos 6 ao 17, nós vamos ver agora o livramento milagroso de Pedro. Irmãos, nós vamos destacar aqui, queridos, 5 pontos bem interessantes. Primeiro, o livramento de Pedro foi na última hora. No versículo 6 diz que quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados a 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E fala que o anjo sobreveio. Aleluia.
foi no instante final, foi na noite que antecedia o comparecimento de Pedro diante de Herodes, que com certeza ele também seria morto, assim como foi Tiago, irmão de João. Mas ali houve a intervenção milagrosa do Senhor, aleluia. Muitas vezes, irmãos, o livramento de Deus só vem na última hora, muitas vezes na quarta vigília da noite, quando as circunstâncias já parecem irremediáveis, mas aleluia, entenda que a última palavra, a última providência, ela vem do Deus dos céus, o Todo-Poderoso, aleluia. Em segundo lugar, queridos, o seu livramento foi resultado da providência sobrenatural de Deus em favor da igreja. A igreja orou, Deus agiu. A movimentação da oração na terra provocou a intervenção de Deus. Pedro foi libertado pelo anjo, mas em resposta das orações da igreja. É o que diz aqui, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a sua luz na prisão, e tocando Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, o seu livramento foi um milagre extraordinário. Eu vou ler. E disse o anjo: cinge-te, versículo 8, e ata as suas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança-te nas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Olha o que diz no versículo 9, Pedro: e não sabia que isto era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha aí, meus irmãos, Pedro ficou tão atônito, Pedro ficou tão maravilhado, porque os guardas dormiram, eles não viram. Chegou diante de uma porta de ferro. Meus irmãos, quando Deus quer dar livramento, pode ter ferrolho de bronze, pode ter portal de ferro, nada para diante do poder, aleluia, e da providência do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Pedro ficou atônito. A princípio, ele achava que era uma visão, um sonho, mas depois ele entendeu que verdadeiramente o Senhor o havia livrado. É interessante, queridos, que nós já falamos, que eles estavam na festa da Páscoa, na festa dos pães asmos. E aí a festa dos pães asmos seguia a festa da Páscoa, que remetia à libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, do êxodo. É interessante que quando Pedro usa a palavra aqui no versículo 11, e me livrou, a palavra livrar aqui é exodos no grego, que faz referência ao êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, claramente, Pedro, ele entendeu aqui, que assim como o povo foi liberto da escravidão do Egito, assim também o Senhor tinha proporcionado um êxodo particular na vida dele, libertando, livrando das mãos dos inimigos. Você pode glorificar o nome do Senhor neste momento? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, queridos, o livramento de Pedro foi uma surpresa para a igreja. A partir do versículo 12 diz assim, ó: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Era lá que os irmãos estavam fazendo contínuas oração a Deus, tá? Então ela era mãe, de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu ao escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, ela não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: estás fora de ti? Mas ela afirmou que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Olha aí, meus irmãos. Então, o povo ficou atônito.
O povo ficou maravilhado. A inocente alegria de Rode ali, ao ver Pedro. Porque, meus irmãos, a igreja estava orando, mas a resposta foi tão rápida, foi tão imediata, foi tão tremenda, foi tão maravilhosa, que eles ficaram espantados, eles ficaram maravilhosos. É assim, meus irmãos, quando a oposição apresenta a sua carranca, Deus muitas vezes mostra o sorriso da sua providência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E também, queridos, o último ponto é daqui da questão do livramento de Pedro. O livramento de Pedro ampliou os novos horizontes. No versículo 17 diz assim, ó: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. A Bíblia não fala para onde Pedro foi, porque, na verdade, a Bíblia, o livro de Atos se silencia em relação a Pedro, aqui do capítulo 12, e Pedro só vai aparecer lá no capítulo 15 do Concílio de Jerusalém. Mas, segundo, irmãos, informações dos anais da história, Pedro evangelizou vários lugares fora da Palestina. Então Pedro, ele fez a obra do Senhor. Pedro também, posteriormente, ele aparece em Corinto, como está lá em 1 Coríntios 9:5, e também na região de Antioquia, como está lá em Gálatas capítulo 2, versos 11 ao 14. Então, queridos, o sofrimento, longe de confinar Pedro, abriu novas portas. Longe de fazer Pedro recuar, ampliou os horizontes para a evangelização. A perseguição, em vez de destruir a igreja, promove e pavimenta o caminho para novos campos missionários, para novos campos de evangelização. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados, dos versículos 18 ao versículo de número 23, nós vamos ver aqui a derrocata dos inimigos de Deus. Então vamos considerar aqui 3 verdades importantes. Em primeiro, Deus deixa os inimigos confusos e envergonhados, versículo 18 e 19. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou, não o achou, e feita a inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo dali, da Judéia, foi para Cesareia e ficou ali. Então, queridos, a punição dos soldados, esse justiçar aqui, é que eles pagaram com a própria vida. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o carcereiro lá em Filipos, que nós vamos falar em Atos 16, que quando ele viu todas as cadeias, as prisões abertas, ele quis se matar. Porque sabia que a punição de um carcereiro, né, de um soldado, que deixasse os presos fugirem, era punição de morte. Então aqui os soldados foram mortos. Herodes ficou meio que envergonhado, constrangido com aquilo, e ele então ele se retira de Jerusalém, e ele vai agora, né, ele se retira da Judéia e vai para as regiões de Cesareia, né, onde era ali o quartel-general do seu governo, né, queridos. Em segundo lugar, a soberba é a porta de entrada para a ruína. Queridos, a Bíblia diz bem claro aqui que Herodes, né, ele estava irritado com os moradores de Tiro e Sidom, mas este, vindo em comum acordo ter com ele, obtendo também a amizade de Blasto, que era o comandante do rei, pediram paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então, queridos, no versículo 20 aqui, havia uma contenda entre Herodes, na verdade, Cesareia e Tiro e Sidom. Havia uma competição, principalmente por causa da questão comercial. Mas os moradores de Tiro e Sidom dependiam principalmente da questão dos grãos que eram enviados, como trigo e outros tipos de grãos, cevada, e também o Cesareia dependia também da questão portuária de Tiro e Sidom. Então, né, os moradores de Tiro e Sidom chegam ali, né, para Blasto, que era oficial do rei, que era comandante do rei, e pede paz, e assim acontece. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos claramente, queridos, que Herodes, mediante a sua soberba, olha o que diz o versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as suas vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, ele expirou. Meus irmãos, o mesmo anjo que foi enviado para poder libertar Pedro, agora o mesmo anjo é enviado para matar Herodes.
A Pedro, Deus livrou da morte. A Herodes, ele foi condenado da morte. Os anjos de Deus, eles são agentes tanto da bondade, da providência divina, como também do juízo. Porque Herodes, irmãos, essas vestes reais, segundo os historiadores, eram feitas com tiras de ouro, de forma que quando o sol resplandecia, ela literalmente brilhava. Herodes estava se autodeclarando. Irmãos, Herodes, ele não foi morto tão somente pelo fato dele não ter dado glória a Deus, como falam aí, que quem não adorava vai ser comido de bicho. Isso é falácia, irmãos. Herodes quis tomar para si uma glória que só pertence a Deus, e o Senhor diz no livro do profeta Isaías: a minha glória eu não darei a outrem, não dividirei com ninguém. Deus é o Deus de toda a glória, louvado seja o nome do Senhor, e Ele não reparte a sua glória com ninguém. Então Herodes, ele quis tomar uma glória que só pertence a Deus, e por isso ele foi penalizado. O anjo do Senhor o feriu, e ele foi e morreu ali, meus irmãos, com uma doença degenerativa. Foram comidos literalmente por bicho. Um homem que era podre moralmente, agora se torna podre também fisicamente, tá, irmãos? Então ali o Senhor o sentenciou à morte, tá? Ele que havia sentenciado Pedro à morte, foi ele que morreu. E Pedro, que havia sido sentenciado à morte, foi ele que viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Os destinos da vida não estão nas mãos humanas, e sim na providência e na soberania de Deus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para nós finalizarmos, nós vamos falar o crescimento e a multiplicação da palavra do Senhor. Tá, irmãos? Fala aqui no versículo 24 que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sempre que o mundo quer destruir a igreja, Deus promove a igreja. Quando a igreja anda na presença de Deus, ela é indestrutível. As prisões não abalam a igreja. As arenas e os leões esfomeados não destroem a igreja. As fogueiras não destroem a igreja. Os massacres não dizimam a igreja. O sangue dos mártires se tornou semente. Herodes morreu. Os judeus foram envergonhados. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Louvado seja o nome do Eterno. A palavra de Deus, ela cresce, ela se multiplica, ela prevalece independentemente das circunstâncias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós podemos ver claramente, irmãos, que após a aprovação, a igreja se torna mais ousada em pregar a palavra de Deus. Depois de dolorosas experiências, não foram os inimigos que se multiplicaram, mas a palavra de Deus que se multiplicaram. A obra de Deus prosseguia, independentemente que Tiago foi morto, independentemente que Pedro tinha saído para evangelizar outros lugares, mas ali a palavra de Deus continuava crescendo e se multiplicando e prevalecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós, em segundo lugar, irmãos, após a aprovação, a igreja amplia também a sua visão missionária. Versículo 25 diz assim: Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que serviço foi esse? Que eles enviaram ofertas, está lá no final do capítulo 11 de Atos, tá? Que eles enviaram ofertas, donativos, para poder suprir as necessidades dos crentes pobres da Judéia. E ali, meus irmãos, tá? Falam que eles, depois de fazer esse serviço, eles voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João que tinha por sobrenome Marcos. Foi dali que nós vamos ver a partir do capítulo 13, que vai ser na próxima exposição, que ali a igreja amplia os seus horizontes missionários. É ali que a igreja passa a fazer missões mundiais e o evangelho alcança os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor, tá, irmãos? Após toda essa perseguição, a igreja amplia a sua visão missionária. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus sempre prevalecerá. O evangelho sempre triunfará. E a missão, a ordem imperativa do mestre, ela será cumprida. Irmãos, para concluir, o capítulo 12 de Atos começa com a morte de Tiago e com a prisão de Pedro, e parecendo que Herodes era triunfante, mas encerra com a morte de Herodes, com a libertação de Pedro e com a palavra de Deus triunfando. Este é o poder de Deus para acabar com os planos humanos e também com os intentos de Satanás. Deus pode até permitir que soframos por um pouco de tempo
pouco, mas, meus irmãos, aleluia, o evangelho jamais deixará de se expandir. Louvado, no final, aleluia, Deus sempre entrará com providência, Deus sempre dará um escape e o nome do nosso Deus será glorificado e o evangelho será propagado até os confins da terra. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Fique em paz. Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fique em paz.